Olá, alunos e alunas, e quem mais estiver assistindo esta aula. Nós vamos hoje conversar um pouquinho, né, sobre a Guerra dos Sete Anos. É a primeira, né, a primeira parte de uma aula em que nós vamos visitar uma das guerras que tiveram um impacto muito grande no século XVIII e que foi, né, um dos fatores que levaram à independência das 13 colônias, ou seja, à independência dos Estados Unidos. A gente fala da Guerra dos Sete Anos rapidamente, né, quando está comentando sobre Estados Unidos, mas nós não fizemos um mergulho nesse conflito, que foi o primeiro conflito mundial, né? É assim que essa guerra é considerada. É uma guerra que vai ser lutada dentro da Europa, na América, na Ásia e no continente africano também. Basicamente, é uma guerra entre França e Inglaterra, quando a gente pensa no conflito global, mas se nós observarmos lá dentro da Europa, é uma guerra que vai envolver praticamente todas as nações daquele continente. Então, aqui a gente tem um mapa, né, da guerra, ou melhor dizendo, um mapa da Europa durante o período da Guerra dos Sete Anos. Então, nós temos ali, né, está destacado. O mapa não está em língua portuguesa, mas acredito que vocês consigam entendê-lo. Temos Portugal e Espanha, que permaneceram neutros durante boa parte da guerra. Temos a Rússia, que participou da guerra. Temos ali a Prússia, que é um dos protagonistas do conflito, a Grã-Bretanha, e se vocês observarem o mapa no continente, tem um outro pedacinho da mesma cor da Grã-Bretanha, na Irlanda, Inglaterra, Escócia, Gales, mas tem um pedacinho ali que é o reino de Hanover, porque o rei da Inglaterra era também rei de Hanover, né, a partir do início do século XVIII, a dinastia que começa com Jorge I, Jorge II, e nesse momento da Guerra dos Sete Anos, nós estamos em Jorge III, nós temos ali a Áustria, mas não devemos esquecer que a Áustria é o centro do Sacro Império Romano Germânico. Temos ali um território rosinha grande, que é a junção da Polônia e da Lituânia, o momento em que a Polônia foi, né, teve a sua maior extensão, porque estava junto com a Lituânia, e o governante da Polônia, que também, né, que era o rei da Polônia, que era grão-duque da Lituânia, também era o governante da Saxônia, era o duque da Saxônia, então ali, logo ao sul da Prússia. Temos a França ali em azul e indo, né, mais para leste temos o Império Otomano, que não vai participar dessa guerra. O Império Otomano fica fora. Olhando ali para o norte, temos a Dinamarca e a Suécia, que participaram também do conflito. É um conflito, né, que fora da Europa está ligado, vou voltar, aos interesses coloniais da Inglaterra e da França, que estão disputando nesse momento a hegemonia do mundo. Dentro da Europa, há outras motivações, né, que estão movendo as alianças, né, e que são alianças muito parecidas com alianças que a gente verá depois na Primeira Guerra Mundial, né? Assim, é mais ou menos, basicamente, o mesmo funcionamento. Mas quais são os antecedentes dessa guerra, né, que dura 7 anos? O antecedente é a Guerra de Sucessão ao Trono da Áustria, ou do Sacro Império Romano Germânico, né? O imperador tinha tido somente filhas, né? E ele vai assinar a chamada pragmática sanção, que daria à sua filha Maria Teresa, que é a mãe da Maria Antonieta, que vai ser a última rainha da França antes da Revolução Francesa, o direito de se tornar governante do país. Só que, né, vários dos estados que estavam ali orbitando o Sacro Império, ou territórios até dentro do Sacro Império, se recusam a ser governados por uma mulher. E aí nós temos uma guerra para garantir que a Maria Teresa possa governar. Só que nessa guerra, a Áustria acabou tendo que fazer concessões, como ceder um território chamado Silésia para a Prússia, que já tinha se separado do Sacro Império, aí que era um reino, né, que estava aumentando a sua influência dentro da Europa. A Prússia, a gente pode já dizer de cara, é o ponto de partida da futura Alemanha, o miolo que vai dar origem à Alemanha.
Então, a primeira motivação da Guerra dos Sete Anos são as pendências da Guerra de Sucessão ao trono da Áustria. O segundo motivo da Guerra dos Sete Anos é um acontecimento chamado Revolução Diplomática, em que a França muda o seu sistema de alianças, se aproximando da Áustria e fazendo com que a Inglaterra se aproxime da Prússia. Por quê? De novo, lembrando, o rei da Inglaterra era também rei de Hanover, que é um desses territóriozinhos ali, né, do Sacro Império, que depois vão formar a própria Alemanha, e Hanover e a Prússia não casavam muito bem. Mas se a França se aproxima do seu grande inimigo, que é o Sacro Império, a Inglaterra, que era aliada do Sacro Império, procura outros aliados, nesse caso, a Prússia. E esta aliança da França com o Sacro Império também é uma aliança com a Rússia. Então você vai criando redes ali de alianças que vão modificando a forma como essas nações da Europa tinham lutado suas guerras e feito as suas disputas diplomáticas até então. Quais são, né, os pontos de partida da guerra? São dois. O primeiro, né, é o ataque francês à ilha de Minorca, que fica nas costas da Espanha. Esta ilha pertenceu à Espanha durante um bom tempo. Fica ali perto, né, na costa onde fica Barcelona, a cidade de Barcelona. Mas a Inglaterra tinha tomado essa ilha da Espanha em uma guerra anterior. E a França chega de surpresa, ataca e toma essa ilha da Inglaterra. Então, começou a guerra entre França e Inglaterra dentro da Europa. O outro ponto de partida da guerra, também dentro da Europa, mas aí no centro-leste da Europa, é a invasão da Saxônia pela Prússia. E a Saxônia era, né, território pertencente ao rei da Polônia, que também era duque da Saxônia, vai ser ocupada. E os prussianos eles querem que os saxões, né, que o exército da Saxônia lute junto com eles, né, a guerra que eles vão fazer contra a Áustria. Tá? A Áustria quer de volta a Silésia, que é esse território que ela perdeu durante a Guerra de Sucessão. A França vai apoiar dentro da Europa os exércitos austríacos da mesma maneira que os russos apoiam os austríacos. E a Prússia luta esta guerra dentro da Europa apoio inglês, que é um apoio um tanto flutuante. Ora, os ingleses apoiam os prussianos, ora não apoiam. Há outros estados menores ali dentro que apoiam a Prússia, mas durante boa parte do tempo é a Prússia lutando contra franceses, austríacos e russos, e não necessariamente ganhando o tempo inteiro. Aí vou olhar essa guerra, eu vejo que a Suécia entrou na guerra também contra a Prússia. Por que a Suécia entrou na guerra? Porque a Suécia tinha perdido um território para a Prússia e ela também, né, e ela quer esse território de volta, que é a Pomerânia. A Guerra dos Sete Anos é como se fosse uma boneca matriosca, aquela que vai encaixando uma dentro da outra. Então, se a gente observa, ela é muito parecida com a forma como é a Segunda Guerra Mundial, em que você tem várias guerras, em cada país onde você está, essa guerra pode ter um nome particular, tá? As alianças, então, serão essas: Rússia, França e Áustria, e Império, né? E Sacro Império Romano Germânico, ou Áustria, vamos chamar assim para facilitar, e a Grã-Bretanha, mais a Prússia e outros pequenos territórios alemães ali. Dentro da Europa, apesar da força que a Prússia tem, né, é o melhor exército da Europa já nesse momento, a Prússia está praticamente sozinha. Fora da Europa, como é que a coisa funciona? Bem, o mapa ele mostra onde houve conflito. Então, nós tivemos conflito na Europa, conflito nas costas da África, conflito na América do Norte e no Caribe, nas Antilhas, no Caribe, conflito na Índia, conflito ali, né, nas ilhas também do Pacífico, aquele conflito mais para lá
também entre Inglaterra e França disputando hegemonia econômica, comercial, naval. E se vocês observam, ó, pegando o sul da América do Sul, bem em cima do território brasileiro. Porque, embora a gente não comente, quando a gente comenta, por exemplo, sobre as guerras guaraníticas, que é assunto do primeiro ano, a gente normalmente não fala que a Guerra dos Sete Anos é o fator que está ali também, né, de fundo desses conflitos entre Espanha e Portugal ali no sul do Brasil. Veja, a Guerra dos Sete Anos foi lutada até no território Brasil, né, na colônia Brasil. Muito bem. Nessa primeira aula, eu vou fechar falando do conflito na América do Norte. Então, a Inglaterra tem colônias na América do Norte. É aquela faixinha laranja ali que são as 13 colônias. A Inglaterra tem territórios, né, também mais ao norte, no que hoje já seria o Canadá, que é aquela parte ali mais vinho, né, cor de ameixa, por assim dizer. Esses territórios eles foram ganhos na Guerra de Sucessão ao Trono da Espanha, que é importante para o Brasil colônia também, porque é de onde vão sair os tratados de Utrecht I e Utrecht II, que vão, por exemplo, definir as fronteiras norte do Brasil até os dias de hoje, tá? Que são definidas com a França. Então, tem a Guiana Francesa, onde é que passa ali o limite do Brasil e da Guiana Francesa, etc. Então, a França já tinha tido que ceder aqueles territórios ali laranjas. O território laranja mas pendendo para o amarelo, pertence à Espanha. Vocês veem ali a Flórida, vocês veem ali o México e parte, né, do que é Texas e outros territórios que os Estados Unidos depois vão pegar. E grande parte azul, que é a Nova França, pega boa parte ali do Canadá que já está ocupado, além do território do meio-oeste, do que seria o meio-oeste dos Estados Unidos, mais a Louisiana. Aquilo ali pertencia à França. Desde muito tempo, nós vamos ter os colonos ingleses e os colonos franceses em conflito ali, né, porque os colonos ingleses queriam ocupar territórios do outro lado dos Montes Apalaches, a cadeia de montanha mais ocidental ali dos Estados Unidos. Mas os colonos franceses bloqueavam a passagem, né, desses britânicos. Então, a guerra que nós vamos lutar ali, ela vai reunir Inglaterra, seus colonos e nações indígenas que ficam do lado dos ingleses. Do lado nós temos a França, seus colonos e nações indígenas que ficam com os franceses. Então, essas nações indígenas, que eram muitas vezes adversárias antes da chegada dos europeus, vão se posicionar aí nesta guerra a partir dessas disputas que são anteriores. Já os colonos britânicos, por exemplo, das 13 colônias, eles vão lutar esta guerra, que é uma guerra colonial, que é uma guerra imperialista por territórios aí na América do Norte, vão lutar esta guerra junto com sua metrópole. Lutar a guerra junto com a Inglaterra, em troca da promessa de que eles poderiam atravessar os Montes Apalaches e ocupar as terras do outro lado, caso a Inglaterra vencesse. Como a gente já está estudando a independência dos Estados Unidos, ou Revolução Americana, ou né, independência das 13 colônias, a gente sabe que quando a guerra termina em 1763, a Inglaterra não vai cumprir a sua promessa. Então, a Inglaterra vai vencer a guerra, e ali, ó, está escrito em inglês, né? Mudança de dono, né, na América do Norte. Então, quando começa a guerra dos 7 anos, a Inglaterra só tem aquele territóriozinho ali laranja, praticamente. Quando termina a Guerra dos 7 anos, a França perdeu todos os seus territórios na América do Norte. Para a França foi uma tragédia. A França perdeu a Louisiana, que acabou, nos tratados do fim da guerra, indo parar nas mãos da Espanha. A França perdeu toda essa região do meio-oeste americano e perdeu o Canadá. A vitória dos ingleses se deveu principalmente à sua superioridade naval e usando
os rios eles foram atacando fortificações e cidades francesas até conquistarem o Quebec, né? Então, até hoje, o Canadá é um país bilíngue, porque uma parte do Canadá foi colonizada pelos franceses, né? Era a Nova França. E a França vai tomar esse território durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Eles vão apoiar para conseguirem de volta seus territórios e compensações econômicas, mas não vão conseguir. Agora, no final da Guerra dos Sete Anos, a França poderia ter recuperado o Canadá, mas ela preferiu recuperar outra colônia. Só que isso vai ser assunto para a segunda parte dessa aula. Então, por enquanto, é tchau, tchau para vocês.